dia de hoje será sobre a morosidade da liberação de marcas e patentes no Brasil. Pretendo abordar o PL 316 de 2013, de minha autoria, onde proponho que o exame, a concessão do pedido de marcas e patentes sejam concluídos, nos casos gerais, em um prazo máximo de 180 dias. Há setores que esperam 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos e não há a liberação. Os brasileiros estão aos poucos tomando consciência da crescente importância que o desenvolvimento da assim chamada economia da inovação representa para o desempenho da economia. Nas economias mais desenvolvidas, é cada vez menor a participação das formas tradicionais de geração de riqueza. Isso quer dizer que, a despeito das dificuldades que ainda há para contabilizar sua participação e seu impacto no conjunto da economia, a ciência, a tecnologia e a inovação deixaram de ser fenômenos periféricos na formação do PIB para ocupar o centro das preocupações de caráter estratégico nessas nações. Com isso, todo um conjunto de políticas públicas vem ganhando importância cada vez maior, sendo possível citar, de modo especial, as que articulam temas relativos ao Sistema Nacional de Propriedade Industrial, ao incentivo à cooperação entre a academia e o setor produtivo, e as que delineiam a própria política industrial. Um dos principais indicadores da situação de determinado país quanto ao nível de desenvolvimento, da sua cultura, da inovação, é dado pela quantidade das patentes e marcas registradas. E a análise dessas situações nos mostra que no Brasil nos traz, eu diria, boas e más notícias. Entre as boas, temos que, segundo o estudo recentemente divulgado pela Thomson Reuters, empresa multinacional provedora de dados do setor de negócio, o número das patentes registradas em nosso país cresceu 64% entre 2001 e 2010. Para conferir a comparabilidade a esse desempenho, posso agregar que, nesse mesmo período, a Europa e o Japão registraram declínio de 30% e 25% nesse indicador. Trata-se, portanto, de um desempenho promissor no que diz respeito à tendência de crescimento dos registros de patentes em relação a 2 dos gigantes mundiais do setor de tecnologia. Tão importante quanto isso, o perfil dos pedidos inverteu-se completamente entre nós, sendo que no início do período estudado, 2/3 dos pedidos eram feitos por estrangeiros, enquanto agora, percentual semelhante representa o montante de pedidos feitos por nacionais. Mas o desempenho brasileiro, embora venha melhorando com grande rapidez, como se vê pelos dados que apresentei, ainda opera numa escala extremamente reduzida, se comparada com os padrões do mercado internacional. Vejam, senadores e senadoras, no Brasil foram feitos, na década passada, cerca de 130 mil pedidos de registro, computados conforme critérios do WPI, um índice mundialmente aceito para a mensuração de patentes. Enquanto isso, todavia, na China, que superou recentemente os Estados Unidos, e o Japão, na contabilidade de inovação, a quantidade de pedidos de patentes superou a quase a casa dos 3 milhões. Trata-se, evidentemente, de uma diferença muito significativa que nos desafia a imaginar como poderemos nós, senadores, apoiar concretamente o esforço nacional de inovação e, assim, ajudar a provocar uma melhora de peso ainda maior no desempenho do Brasil nesse setor.
O próprio relatório Thompson constatou que o Brasil, país que, nesse momento, acelera o ritmo dos pedidos depositados, demonstra ser um dos canteiros férteis de inovação ao redor do mundo. Lida com um problema crônico alojado no coração mesmo do processo de marcas e patentes. A lentidão do INPE, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, na conclusão dos pedidos de registro, esta morosidade atravanca o desenvolvimento e deixa desiludidos aqueles que querem investir, gerar emprego e riqueza no país. Segundo os responsáveis pelo levantamento que fizemos, e qual consultei, o INPE tinha, em 2012, cerca de 150 mil pedidos acumulados, não sendo comum que a aprovação de alguns tomasse 8 ou mesmo 10 anos. Um dado interessante consta no livro Basta de Histórias, do jornalista argentino Andrés Oppenheim, considerado o mais respeitado colunista de assuntos latino-americanos de imprensa norte-americana. Segundo ele, e ele faz uma indagação, por que o Brasil libera 100 patentes por ano e a Coreia, o Brasil libera 100 e a Coreia libera por ano 8.800 patentes. Senhora Presidenta, realmente isso é de pensar. Enquanto isso, nos países ricos, a média de espera é de 4 anos. Essa situação vem, inclusive, constituindo entrave aos investimentos estrangeiros no nosso país, uma vez que tal lentidão prejudica o retorno financeiro dos projetos pela perda de receitas e ainda contamina a segurança da propriedade industrial. Garantida, em última instância, somente pela concessão da patente. É fato, contudo, que a demora, no caso do Brasil, vem melhorando paulatinamente, tendo caído de 7 para menos de 6 anos no período abrangido pelo estudo. Mas ainda é muito demorado, 7, 6 anos é muito demorado, quando comparada aos melhores desempenhos fora do país. Em Taiwan, por exemplo, o prazo médio é de cerca de 36 meses para as patentes industriais. Em geral, sendo da ordem de 1 ano apenas no caso relativo ao design e à marca. Os Estados Unidos, o Reino Unido e o Japão demandam cerca de 3 anos para a concessão do registro final da patente e marcas, havendo um sistema abreviado nesses últimos países, que ajuda a reduzir o prazo de concessão, em alguns casos pré-definidos. Tempo similar é praticado em nossa vizinhança, pelo Chile, enquanto que o México registra, conforme informação colhida junto à imprensa local, um prazo um pouco maior de cerca de 5 anos. Motivado por esse estado de coisas, senhoras e senhores, resolvi apresentar o projeto de lei no Senado 316 de 2013, matéria que foi lida no dia 6 de agosto último perante a mesa dessa Casa. Nele proponho que o exame e a concessão de pedido de patentes e marcas sejam concluídas nos casos gerais em um prazo máximo de 180 dias. Proponho ainda que as informações adicionalmente solicitadas aos requerentes sejam formalizadas num prazo de até 90 dias, passando a contagem do limite estabelecido para a concessão a contar, nesses casos, da data de atendimento ao requerido pelos examinadores. Essa medida, senhoras e senhores, não constitui absolutamente uma crítica à atuação do INPE. Não é essa a minha intenção. Pelo contrário, tem informações de que aquele órgão vem fazendo um grande esforço no sentido de reduzir os prazos, senador Delcídio Amaral, para que sejam atendidos os pedidos de forma quase que automática, claro, passando pelo ritual de fiscalização. Quero, isso sim, apoiar esse esforço no que couber aqui na minha ação parlamentar. Entendo que o Congresso Nacional, ao convalidar essa minha iniciativa, estará dando ao Executivo um sinal claro da importância que o Legislativo vota a inovação
tecnológica e nessa linha da relevância de que sejam disponibilizados os recursos necessários a um bom desempenho dos órgãos críticos para a economia da inovação, entre os quais destaco aqui mais estrutura para o INPE, certo da importância dessa medida para a superação de um dos grandes gargalos que hoje se colocam sob as perspectivas da superação e do atraso nacional no que diz respeito à cultura da inovação. Peço o apoio de todos os colegas da Casa. O projeto, senador Delcídio, está tramitando na Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática. Muitos podem dizer, é um projeto revolucionário, inovador, mas é assim, alguém tem que ter a ousadia de apresentar projetos que nem sempre todos vão dizer amém, e muitos senadores é que fazem isso, mas vai fazer que o debate seja implementado com mais força sobre esse tema tão importante. O projeto, repito, está tramitando na Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, com a relatoria do senador Sérgio Petecão, do PSD do Estado do Acre. Estou certo que esse projeto avançará e nós todos, membros dessa Casa, estaremos ajudando com esse debate a encaminhar uma mudança realmente crítica para a futura prosperidade do Brasil e dos brasileiros.